Talvez você não esteja sentindo saudade dessa pessoa. Talvez o seu cérebro tenha se tornado dependente do que essa pessoa fazia para você e com você. E é por isso que mesmo depois de tudo, você ter sido machucado, desprezado, sabendo que machucou, você ainda quer voltar. E hoje eu quero te explicar o porquê que isso acontece. Porque aquilo que você está chamando de amor é com certeza abstinência emocional. Eu sou Rudy Cassiari e você está no Clareza de Ser. Quando você se conecta com alguém emocionalmente, o cérebro ele começa a transformar essa pessoa não somente na figura do amado, do cheiroso e da cheirosa que você está acostumado, não. Ele começa a virar referência de segurança. Então a voz, a presença, as mensagens que você recebia, a expectativa, tudo começa a dar descarga emocional dentro de você. E o problema é que o cérebro aprende muito rápido a repetição. É igual dirigir, por exemplo. Você vai na autoescola e você aprende que você tem que pegar o volante de determinada forma, trocar a marcha de determinada forma. No começo, você fica olhando, até para trocar de marcha, você fica olhando para o câmbio, né? Mas chega um momento que você se sente tão seguro naquele ambiente que você já não olha mais. Para você dar seta, basta ver uma curva, entende? Então, emocionalmente, o cérebro acaba fazendo a mesma coisa. E aí, quando esse padrão ele se desfaz no término da relação, por exemplo, o cérebro começa a dizer o seguinte: isso me fazia tão vivo, isso me fazia tão seguro, por que desapareceu de repente? E aí o cérebro, sabendo que desapareceu, ele vai começar a tentar buscar formas de reencontrar essa segurança que você sentia. Lembra que eu falei sobre sentir? Você sentia com essa pessoa. E aí começam as ações, né? Você começa a correr atrás, você começa a ver perfil, você começa a ter necessidade de saber a respeito dessa pessoa, como se ainda aquele ambiente fosse seu, e aquela sensação de fato de que você perdeu parte de você nessa relação. Mas sabe o que é mais perigoso disso tudo? Tem gente que chama isso de amor. E talvez dentro de você nesse momento você esteja pensando isso. E olha que interessante, o mesmo cérebro que criou em você esse vínculo emocional e sustentou tudo isso, é o mesmo cérebro que cria dependência emocional. Alguns estudos da neurociência já mostram que a rejeição amorosa, ela faz o quê? Ela ativa circuitos dentro da sua cabeça como se fosse o circuito do vício, por exemplo. E aí você começa não só a sentir esse incômodo na sua mente, você acaba sentindo até fisicamente. Você começa a ficar com ansiedade, aquela sensação de peito apertado, sabe? Que não é simplesmente tristeza. Você começa, de fato, a sua mente a buscar aquela figura compulsivamente. E aí você entra num giro na cabeça e começa a pensar assim, mas não é possível, isso com certeza deve ser amor, mas não é não. É só o seu cérebro tentando recuperar a fonte de alívio que ele tinha um dia com os estímulos que ele recebia nessa relação. Tem outra coisa que as pessoas não percebem nessa questão de não sentir falta só da pessoa. Você sente falta de quem você era na relação. Você sente falta da expectativa que você criou nessa relação. Você sente falta da validação que você recebia enquanto pessoa, que você recebia da outra pessoa. Você sente a sensação de ser importante para alguém. E para algumas pessoas, elas acham que isso é somente saudade, ou que a relação que foi só deixa saudade. Mas, na verdade, elas acabam deixando uma abstinência de identidade. Você parece que perdeu parte de si, da sua configuração de vida naquela relação. E aí, na verdade, quando você começa a buscar essa pessoa, ou sentir saudade dessa pessoa, você não está sentindo só saudade dela. Você está sentindo saudade da versão sua que você criou dentro dessa relação. E se isso está fazendo sentido na sua vida, para você, já deixa o like no vídeo aí. Porque tem muita gente que passa anos achando que está sentindo falta de alguém, quando na verdade ela está sentindo falta dela mesma dentro da relação. E eu quero continuar com esse vídeo ajudando você a entender isso. E a forma de eu te ajudar agora é você fazer um exercício simples, mas que vai ajudar você a clarear de forma assim objetiva a sua cabeça.
Você vai partir da seguinte pergunta: o que exatamente eu sinto falta nessa pessoa? Essa é a ideia principal. Depois você vai dividir isso em duas colunas. A primeira coluna, o que realmente vinha dela. Aí você vai pensar nas coisas objetivas que essa pessoa fazia. Então o que vinha dela era isso, era aquilo outro. Na outra coluna, você vai escrever o que você sentia quando você recebia isso dessas pessoas. Depois que você fizer esse exercício, você vai olhar as duas colunas e você vai entender que talvez o que está doendo em você não é perder o outro. O que está doendo é você sentir falta do que você experimentava das coisas que vinha dessa pessoa. E ainda mais para te ajudar, se pergunte no final disso, quando você detectar o que você sentia através do que vinha dessa pessoa, se pergunte assim: será que eu não posso sentir isso em outro lugar, com outra pessoa, comigo mesmo? Você vai ter grandes descobertas a partir dessa questão e vai começar a diminuir a abstinência emocional. E ainda para te ajudar mais, vai outro exercício para você. O que você vai fazer? Você vai ficar 48 horas sem procurar essa pessoa, não vai revisar conversa de WhatsApp ou qualquer outra rede social que você tem, você não vai ficar olhando o perfil dessa pessoa, não vai nem tentar interpretar o silêncio, porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Ah, a pessoa está muito quieta, será que ela ainda gosta de mim? Será que ela ainda pensa em mim? Você não vai interpretar nada disso. Você vai fazer o seguinte, nesse período de 48 horas, você vai olhar para você. Então você vai perceber o quê? Nesse período de silêncio, o que eu estou sentindo? Estou sentindo ansiedade? Estou sentindo vazio? Estou sentindo agonia? Estou sentindo desespero? E vai começar a nomear, vai marcar isso que você está sentindo. Porque na verdade, você não vai perceber que você não está lidando só com a saudade dessa pessoa. Você está lidando com a falta de estímulos e de dopamina que essa relação trazia para você. E aí você, com esse exercício, vai conseguir direcionar isso para outras coisas. E você vai perceber que o cérebro vai começar a aprender outros caminhos para sentir as mesmas coisas que você sentia dentro dessa relação. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para ajudar ainda mais a você entender. O cérebro, ele reaprende as coisas. Não existe só uma forma de ver essa relação que terminou. O mesmo cérebro que está causando esse momento de dependência em você é o mesmo cérebro que pode criar liberdade para você, que pode criar inteireza para você, plenitude para você. Mas o que é necessário para que esse cérebro entenda que você deve ser livre é você parar de alimentar essas coisas. Pensa numa planta. Se você quer que essa planta não se desenvolva, o que você faz? Para de pôr água nela, para de podar ela, para de cuidar dela. E muitas vezes você pode estar cuidando daquilo que de fato está destruindo o seu coração e trazendo peso sobre o futuro que te aguarda. E isso eu sei que dói. Dói porque é como se dentro da gente a gente falasse assim, olha, eu estou abandonando parte de mim, parte da minha história. Aí começam os arrependimentos e tantas outras coisas que começam a povoar a sua mente como pensamentos intrusivos. Mas pense uma coisa, se você ensina o seu sistema emocional a sobreviver nesse momento, você vai perceber que sim, você consegue viver sem essa pessoa e você consegue sim reconstruir a sua vida rumo à liberdade, rumo à potência de vida. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Às vezes você pode estar pensando aí, Rudy, mas eu já estou há 1 ano, eu já estou há 5 anos, eu já estou há 10 anos atrasado nessa cura que eu tanto quero para a minha vida. Mas não, viu? Você não está atrasado, não. Talvez o seu cérebro ainda esteja aprendendo que o fim aconteceu. Talvez, durante todo esse tempo, você não teve ajuda, por exemplo, para lidar com isso, e aí faltou um pouco dessa clareza que você está tendo a partir dessa conversa que a gente está tendo. E outra coisa, para de ficar colocando peso sobre você, dizendo, eu sou fraco, tem tanta gente que supera aí, vira as costas, no outro dia já está com outra. Para de se comparar.
você entender que você tem um processo seu na sua vida de forma a entender as coisas e fazer o luto dessa relação, é você ser humano, você ser gente. Às vezes a sociedade e as pessoas que estão à nossa volta, elas tentam desumanizar a gente. Às vezes com frases, né, que pode ter até boa intenção, dizendo, você tá nessa ainda, vira a página e tudo mais. Mas nada mais isso é do que colocar mais peso sobre você. Então, não pensa dessa forma não. Pensa só o seguinte, que chega um momento na sua vida que você continuar alimentando a dor, pode parecer amor, pode parecer que você está tentando preservar algo tão fundamental para a sua vida, mas talvez seja somente medo de sentir o vazio que é necessário ter para reconstruir outras coisas. E talvez a cura comece justamente quando você começar a se tratar como um ser humano, quando você parar de colocar peso sobre você e quando você entender a diferença entre o que é realmente amor e o que é medo de sentir vazio. E se isso tocou o seu coração, escreve aí para mim o que realmente você sente falta nessa pessoa. Porque às vezes você até escrevendo nos comentários aí, e lendo o próprio comentário que você escreveu, você pode descobrir grandes coisas, sem contar que eu vou ajudar você com certeza. E olha, talvez o mais difícil não seja de fato esquecer alguém. Talvez seja a gente entender como que pode certas pessoas mexer tão profundamente no emocional da gente, na cabeça da gente, movimentar a nossa identidade emocional. E na verdade é exatamente sobre essas coisas que eu quero sempre trazer aqui para você. Inclusive o próximo vídeo aí vai ajudar você a entender muito disso, tá bom? Quero que você também se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse, para ajudar você a ser um pouco mais feliz e ter clareza de ser. No demais, eu quero deixar para você aquele forte abraço e dizer: fica bem, porque você merece, e eu vejo você no próximo vídeo.